Olá, amigos do canal GeoMassa. Pessoal, antes de começarmos mais uma aula sobre a tabela periódica, é fundamental que vocês se inscrevam no canal. Além de se inscreverem, não se esqueçam de deixar o like, o joinha, de deixar os seus comentários e de compartilhar os seus vídeos preferidos nas suas redes sociais. Muito obrigado, gente! Pessoal, observem então que nós estamos com mais uma aula sobre a história da tabela periódica. Nós que viemos analisando os 11 elementos conhecidos pela humanidade desde a pré-história e já estamos no início do século XIX. Vimos que em 1789, um dos pais da química, o revolucionário francês Antoine Laurent Lavoisier, faz uma proposta de classificação dos elementos químicos. Logo, este começa a ser um dos grandes objetivos dos pesquisadores, já que a cada ano o conhecimento dos elementos químicos crescia. Vejamos, na busca das propriedades dos elementos, até 1800, foram descobertos mais 20 elementos químicos novos, além dos 13 que nós já conhecíamos. Lembrando a vocês que além dos 11 que nós analisamos um a um, conhecidos desde a pré-história, nesta lista acrescentamos o zinco, conhecido por volta de 1500, e o fósforo, que foi uma descoberta em 1669 do Rembrandt e que inaugura a descoberta pelo homem dos elementos químicos. Entre eles, elementos importantes foram descobertos até 1800, como o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o urânio, entre outros. O hidrogênio, que é utilizado para nós hoje por uma vasta gama de aplicação, por exemplo, nas usinas de fusão nuclear. O oxigênio, fundamental para a nossa respiração. O nitrogênio, utilizado como adubo na agricultura. O cloro, que é utilizado como antisséptico e no setor da limpeza. E o urânio de aplicação desde a blindagem, sobretudo de carros de combate, até nas usinas nucleares como combustível. Até 1800 eram 33 elementos químicos conhecidos. Observem. Então, gente, vejamos o símbolo dos elementos químicos que eram conhecidos até 1800. O hidrogênio, berílio, carbono, nitrogênio, oxigênio, magnésio, fósforo, enxofre, cloro, titânio, cromo, manganês e ferro. O cobalto, níquel, cobre, zinco, arsênio, estrôncio, ítrio, zircônio, molibdênio, prata, estânio, antimônio e telúrio, tungstênio, platina, ouro, mercúrio, bismuto, chumbo e urânio. Opa! Até aqui, até 1833 elementos químicos eu dei conta, né? Não sei se eu vou saber todos 118, mas a gente deu conta desses 33 de falar o nome somente pelos símbolos. John Dalton, que foi um dos primeiros a criar um modelo atômico no início do século XIX, ele agrupava esses elementos por suas massas atômicas. A gente tem que tomar cuidado de não confundir o conceito de massa atômica com o número de massa. O número de massa, ele depende da estrutura atômica que a gente ainda não conhecia. O número de massa é a soma do número de elétrons mais o número de nêutrons, ou de prótons mais nêutrons, se o átomo for eletricamente neutro. Ou seja, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas toda essa discussão ela não era conhecida na época.
ela vai ser conhecida 100 anos depois que John Dalton faz a classificação das massas atômicas. Como é que se dá isso? Basicamente, gente, a ideia de densidade. Você colocava num recipiente, por exemplo, de 1 litro, o elemento químico e media a sua massa. Ou seja, popularmente, tirava o seu peso. Desta maneira, a gente reconhecia que cada elemento tinha uma massa diferente. A ideia, o conceito básico é a utilização de um volume fixo, você insere o elemento químico e tira a sua massa. Na verdade, é a densidade. Bem, gente, mas a partir da contribuição de John Dalton, tínhamos então um grupo de elementos listados em ordem crescente de suas massas atômicas, relacionados juntamente com suas propriedades. Na época também não se conhecia que os corpos, ou melhor dizendo, os elementos químicos, tinham densidades diferentes e tinham propriedades periódicas. Então, por isso que eles se agruparam por ordem de massas atômicas crescentes. Hoje não é por ordem de massa atômica que nós organizamos a tabela periódica, e sim pelo número crescente do seu número atômico. Neste momento surgiu a necessidade e a vontade de construir uma tabela agrupando os elementos por ordem crescente, já que eram 33, um número bem significativo, praticamente 1/3 dos elementos que nós conhecemos hoje. Agrupando eles por ordem crescente de suas massas atômicas e de forma que mantivéssemos grupos de elementos com propriedades semelhantes. Então eles tinham uma noção interessante de organização desses elementos químicos a partir de uma propriedade que eles mediam e também de semelhanças, de proximidade entre os elementos. Bem, entre estes organizadores da pré-história da tabela periódica de Mendeleev, houve muitos avanços com Dobereiner, Champ-Courtois e Newlands. Mas esse trabalho do Dobereiner, do Champ-Courtois e do Newlands, nós começamos a desvendar na próxima aula sobre a tabela periódica. Nós que além da história estamos também sempre dando propriedades, sempre conhecendo elementos químicos, e isso será até o final. Muito obrigado, fiquem bem, um forte abraço.